o que acontece se você não desistir. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar sobre como sua vida poderia ser se você não desistisse daquilo que você tanto quer? Se você não desistisse dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus projetos? Isso é algo que eu sempre me pergunto, porque sempre que eu começo algum projeto, dependendo da dificuldade que ele acaba demandando, da dificuldade que ele exige, depois de um tempo eu perco o interesse e eu simplesmente desisto dele. Eu simplesmente mudo o meu foco, simplesmente mudo o meu objetivo. Então eu comecei a me fazer essa pergunta quando eu iniciei o desafio aqui de 100 vídeos gravados em 100 dias. O que acontece se eu não desistir? E eu imagino aí que você já deva ter feito também essa pergunta para você mesmo. E talvez você já tenha colhido também o resultado, não é mesmo? Se você não desistiu, você hoje deve ter aí uma experiência para compartilhar aqui nos comentários, dizendo o que aconteceu por você não ter desistido. Então esse vai ser o vídeo de hoje, mais um vídeo aqui sobre o desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Hoje é dia 20 de abril de 2025, dia número 25 aqui, ou seja, vídeo número 25. Então eu comecei a me perguntar sobre isso, o que acontece se eu não desistir? E essa é uma ótima pergunta, porque a gente pensa no início de qualquer projeto, a gente já olha para o futuro. No início de qualquer projeto a gente já idealiza como ele vai ser no final. Mas no decorrer disso tudo, antes mesmo de alcançar esse objetivo, quando nós começamos a ter as frustrações, a ter os problemas, a ter os imprevistos, a gente começa a se perguntar, puxa, será que vale tanto a pena assim? Será que eu realmente quero isso? Será que vale o esforço? Será que vai compensar no final? Então a gente começa a se perguntar isso e é isso que acaba fazendo com que a gente pense em desistir. É isso que faz com que a gente perca a vontade, perca o ânimo daquele projeto e simplesmente desista. E muitas vezes a gente não percebe que, puxa, os dias vão passar de todo jeito, de toda forma, os seus dias vão passar. Simplesmente isso. Às vezes a gente não continua porque pensa que está demorando muito. A gente quer sempre as coisas rápidas, quer sempre que as coisas aconteçam de forma rápida, quer sempre que seja para ontem, quando a gente coloca algum projeto em prática. A gente pode demorar, fica repetindo a gente, né? Você pode demorar semanas, meses para começar algum projeto, mas no momento que você começa, você quer que ele se realize amanhã. Você quer isso se não for hoje mesmo, não é? Você quer que ele seja rápido, você quer que as coisas aconteçam de forma rápida, mesmo você tendo demorado, às vezes semanas, meses para começar, talvez anos para começar. Como foi o meu caso aqui no mercado digital. Eu trabalho com isso há 7 anos, mas eu fui começar a gravar conteúdo após 7 anos, olha só. Mesmo eu sempre falando para os meus clientes, você precisa gravar conteúdo para a gente poder fazer os anúncios, você precisa gravar conteúdo para podermos subir anúncios, para podermos subir campanhas, para termos criativos diferentes, para você atrair um público, uma audiência diferente. Isso vai ajudar no seu trabalho. Eu sempre bati nessa tecla, mas eu nunca gravei conteúdo. Não pelo menos para gestão de tráfego, que é o que eu faço. Eu já gravei conteúdo por cerca de 2 anos para uma outra área, para um outro nicho, que é o nicho de comportamento, sobre hábitos. Isso lá em 2018 até 2020. Então foi há um tempo atrás aí já, né? Foi no início da minha carreira aqui no digital. Mas veja bem, talvez você esteja adiando alguma coisa, talvez você esteja adiando começar algo há tanto tempo, simplesmente pelo fato de não saber como vai ser. Simplesmente por não ter certeza de qual caminho aquilo dali vai tomar, entende? Então talvez você esteja deixando o tempo passar, deixando os dias continuar passando e a sua vida passando na sua frente e você não coloca isso em prática simplesmente por não ter certeza. Mas olha só, olha o tempo que você já está perdendo. Olha a quantidade de dias que você já deixou passar. E esses dias vão continuar passando. Isso que é o pior de tudo. Talvez você esteja pensando, não, ainda não é o momento. Ainda não estou pronto. Ainda não é a hora. Ainda falta alguma coisa. E nisso, os seus dias estão ali, passando. A sua vida continua caminhando. A sua vida continua acontecendo. Seus dias estão se esgotando. Para ser bem exato na palavra, é isso que está acontecendo. Os seus dias estão se esgotando. E você está deixando, você está adiando cada vez mais algo, simplesmente por não saber como vai ser, simplesmente por não ter certeza de onde você vai estar, ou do que vai acontecer. Então, puxa, se eu não sei o que vai acontecer, é melhor eu continuar aqui, onde eu tenho controle. E é justamente por isso que você não faz
aquilo que você precisaria fazer. É por isso que a gente continua adiando as coisas, porque eu não sei como vai ser, então é melhor eu me manter aqui dentro da minha zona de conforto, dentro de onde eu conheço, dentro de onde eu sei o que esperar. Mas os seus dias continuam se passando e continuam indo, continuam acontecendo, e a gente faz isso simplesmente para tentar evitar a frustração. Mas olha só como não é contraditório isso. Se você faz isso para evitar a frustração de talvez um fracasso, você continua se frustrando por não saber como vai ser. Você continua se frustrando por não colocar o seu sonho em prática. Você continua se frustrando porque você continua seguindo numa vida, talvez num trabalho, talvez numa rotina que você não gosta. Então você abre mão de talvez mudar a sua vida, de talvez começar algo que te faça mais feliz, simplesmente por não saber como vai ser. E é melhor a frustração de ter tentado algo do que a frustração de não saber como seria, sabe? É melhor você se frustrar por ter tentado do que se martirizar toda vez, todos os dias, porque você vai pensar, puxa, como teria sido? Como teria sido se eu não desistisse? Como teria sido se eu tivesse continuado só mais um mês? Eu me pergunto isso em diversos projetos que eu acabei deixando para trás. E um deles, inclusive, é esse sobre hábitos, sobre comportamentos, que eu comentei com você, que eu comecei em 2018. Quando ninguém falava sobre comportamentos, ninguém falava sobre hábitos, não era algo grande ainda no Brasil, não era algo que tinha se tornado um grande nicho. Não tinha ninguém falando sobre isso. E eu comecei lendo os livros, eu li todos os livros que tinha sobre hábitos e comportamentos, e eu comecei a simplesmente a documentar o que eu estava fazendo no meu dia a dia, na minha jornada, e eu ia compartilhando isso no Instagram. Eu criei um Instagram novo, um Instagram diferente, separado do meu perfil pessoal, e eu fui atraindo simplesmente o público que gostava daquilo dali. Então todos os dias eu estava postando stories, fazendo posts, vídeos, e puxa, nesses 2 anos eu cresci o Instagram e comecei a fazer vendas de um produto que eu criei. Um produto barato de R$ 37 na época, era um e-book, onde eu disponibilizava um e-book e um planner para você construir um hábito, para você construir um comportamento. E era muito bom de ver aquilo dali acontecendo, porque as pessoas me mandavam mensagem dizendo como aquilo dali estava ajudando elas. E eu estava de fato me sentindo feliz com aquilo. Eu estava me sentindo que eu estava fazendo algo bom, algo justo. E eu comecei também a desenvolver um curso online baseado nisso, baseado nessa experiência, baseado nessa forma de construir os hábitos. Então eu cresci do zero ali, esse Instagram, até 5.500 mais ou menos seguidores, nesse período ali de quase 2 anos. E eu fico me perguntando, onde eu estaria agora? Qual o tamanho que esse Instagram estaria se eu não tivesse desistido? Então veja bem, olha só a frustração que existe por eu ter desistido daquilo. E talvez você pergunte, puxa, mas você estava tão bem assim, por que você parou? Por que você desistiu? E eu desisti simplesmente porque, na época, eu tinha algumas parcerias com o trabalho de tráfego aqui que eu faço, e eu chamei um desses parceiros para trabalhar comigo nisso, para ser sócio comigo nisso, e ele simplesmente falou, não quero, pode tocar você, tá tudo certo, eu não sei o que, eu não teria como ajudar. Essas foram as palavras dele. Eu não teria como ajudar porque isso é um projeto que você está construindo. E eu falei, então tudo bem. Mas depois, nesse momento que eu compartilhei com ele sobre isso, que ficou público, porque até então eu nunca havia falado sobre isso para ninguém, para parente, para amigos, para conhecidos, para colegas de trabalho, para ninguém. Esse projeto era um projeto que estava crescendo organicamente assim, né, sem a ajuda das pessoas, mas eu estava sim fazendo tráfego para ele, já estava rodando anúncio com campanhas, tanto para venda quanto para seguidores, então eu estava trazendo o público já engajado para isso. E aí, a partir do momento que eu compartilhei isso com ele, eu pude notar que houve um certo egoísmo naquele de, puxa, se você não vai trabalhar diretamente aqui comigo, só comigo, então você está dispersando aqui a tua atenção, você está dispersando o seu tempo e você está tornando aqui o meu trabalho, as minhas campanhas menos produtivas, o que não era verdade, porque eu passava a maior parte do tempo sempre nas campanhas, aliás, todos os dias nas campanhas, e no final do dia, depois das 6, 7 horas da noite, era onde eu me dedicava ali ao meu projeto paralelo sobre hábitos e comportamentos. Mas eu pude notar nesse momento que, puxa, houve aquela posição onde você precisa escolher entre o seu projeto ou o projeto deles.
E talvez você tenha passado por isso, ou esteja passando por isso, no trabalho CLT que você tenha hoje, ou na empresa que você trabalha hoje, ou talvez com as parcerias de negócios, com os sócios que você tem hoje. Nesse caso, era apenas uma prestação de serviço, não havia contrato, não havia nada disso, mas ainda assim eu senti que, por eu já estar engajado com eles ali há 2 anos, né, nesse período onde aconteceu tudo isso, eu pude notar que aconteceu essa represália, vamos dizer assim, onde não se sentiram confortáveis em eu estar fazendo algo paralelo. E aí houve meio que essa indireta de, puxa, você está prejudicando a gente se não focar aqui só no nosso projeto. Tanto que eles sempre falaram, a gente não tem plano B, aqui é apenas o plano A. E nós estamos nisso para fazer isso dar certo. Como se eu simplesmente estar correndo atrás de outro projeto, de algo pessoal, estivesse prejudicando o projeto deles. O que novamente não é verdade, porque eu fazia isso em momentos separados, em momentos paralelos. Não era algo que tirasse a minha atenção, que tirasse a minha dedicação ao trabalho que eu já estava prestando, até mesmo porque eu queria que aquilo dali continuasse funcionando, é claro. Então eu tive que tomar uma decisão. E essa decisão foi de abrir mão do meu sonho para continuar sonhando o sonho de outra pessoa. E talvez você hoje esteja abrindo mão dos seus sonhos para sonhar o sonho de outras pessoas. Só que você não conseguiu perceber ainda o quanto isso vai te prejudicar lá na frente. Porque por mais que, puxa, está bom agora, eu estou feliz agora, ou então está confortável, eu estou fazendo dinheiro, recebendo aqui o meu dinheiro, minha grana, mas lá na frente, quando você parar para perceber o erro que você cometeu em abrir mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos de outras pessoas, você vai começar a se martirizar pensando, e se eu não tivesse desistido? E tudo bem, a vida tem que seguir para frente, é óbvio, mas sempre vai existir essa questão de quando a gente faz algo errado, quando a gente sente lá na frente, depois de alguns meses, depois de alguns anos, quando você passa por aquilo que você acabou desistindo, ou por aquilo que você nem começou a fazer, quando você passa por isso e você pensa, caramba, e se eu não tivesse desistido disso? Ou então, e se eu tivesse feito aquilo? A gente sempre vai continuar pensando. Por mais que você tenha aceitado já a situação e tenha levado a vida para frente, tenha continuado a viver, sempre vai vir, em algum momento ou outro, esse questionamento. E se eu não tivesse desistido? Ou então, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse começado aquilo? Então pare um pouquinho hoje e pense, talvez você esteja adiando algo que vai transformar a sua vida, que vai mudar de fato a sua vida, por escolhas de outras pessoas que você está fazendo hoje, por causa de outras pessoas, ou simplesmente por ter medo de não ter essa resposta de como vai ser. Simplesmente por ter medo de não ter a certeza do que vai acontecer. Só que olha só, se você não começar, você não vai saber o que vai acontecer. Então, concluindo aqui a minha história, nesse caso eu abri mão do Instagram sobre hábitos, do projeto sobre hábitos e comportamentos, para continuar tocando o projeto aqui com esses parceiros, não é mesmo? Para descobrir no final que tive que fazer uma escolha e tá tudo certo agora, né? Eu abri mão do meu sonho para sonhar o sonho deles. Mas a lição que eu aprendi com isso é que eu nunca mais farei isso com outra pessoa, entende? Eu comecei outros projetos, comecei outras parcerias. Em todas essas parcerias eu sempre deixo uma coisa clara. Eu não vou trabalhar fixamente para você. Eu não vou trabalhar unicamente para você. Como eu presto serviço, as pessoas às vezes esperam que eu vá focar apenas, exclusivamente ali no projeto delas. Só que isso já não acontece mais. Isso então todas as vezes, desde do momento que eu vou fechar uma parceria nova, eu já deixo isso muito claro. Então lá atrás eu acho que isso serviu como um aprendizado. Hoje eu consigo tirar um aprendizado disso. Mas sempre existe ainda, sempre volta essa questão. E se eu tivesse continuado? Talvez eu tivesse hoje com mais de 100 mil seguidores, mais de 200 mil, talvez tivesse vários outros projetos relacionados a isso. Porque em 2022, ali mais ou menos, houve esse boom sobre hábitos e comportamentos, onde cresceu muito o mercado e se tornou muito grande, voltado para justamente esse nicho. Mas hoje eu simplesmente entendo que foi para o meu aprendizado. Talvez lá na frente, se eu não tivesse acontecido isso em 2018, lá na frente, talvez daqui 10, 15 anos, eu passasse por algo parecido, só que muito pior. Então, serviu para aprendizado. Quando você passa por algum problema difícil, você pode simplesmente ficar se questionando por que isso aconteceu, ou simplesmente entender a situação e tirar uma lição disso. Porque, acredite, sempre vai ter lições que você pode tirar disso. Então, essa é a lição que eu tiro. Aconteceu daquela vez para não ter que acontecer agora ou não ter que acontecer daqui para frente.
para eu aprender com isso. Então, espero que você também tenha entendido. Então, se você tem um projeto, tem um sonho que gostaria de estar tocando, de começar, pare de pensar nos problemas que ele pode te causar, pare de pensar nas dificuldades que ele pode vir a ter e comece a se perguntar, e se eu não desistir? Comece a se perguntar, o que acontece se eu não desistir? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e a gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu!